Vamos lá. Nós estamos terminando, tá, pessoal? Esse assunto aqui, tá? Que é o da Dagesh, ok? Eu falei para vocês que o Dagesh, tá? Dagesh, é um ponto que fica dentro da consoante, tá? Deixa eu ativar o microfone da pastora Adriana. O Dagesh, ou conceito, né? Conceito. Vejam bem, prestem atenção. O conceito, tá? O Dagesh é um ponto que fica localizado dentro da letra, fica dentro da consoante, tá? Só que existe aí uma diferença, ou seja, ele tem uma dupla função, tá? O que significa isso? Nós temos o Lene, tá? Que é fraco, ok? Fraco. E tem o Hazak, que é o forte. Moreno, certo? Oi. só uma observação. Eu acho que o pessoal não voltou para a aula, não. Tem a pastora já. Ela já voltou. Ela já Acho que voltou. tinha umas 5 pessoas, não é? Tinha, mas eu vou. Deixa eu ir lá no grupo. Cadê? É tanto grupo aqui que até eu me perco aqui. Peraí, deixa eu ver. Aqui. Pronto. Sim, vamos lá. Então, veja bem. Além dele ser, dele se posicionar dentro da consoante, ele tem a dupla função, tá? Fraco ou Hazak. Aonde é que está a diferença? O fraco, ele aparece aqui, ó, na letra B, tá? Na letra Gimel, na letra Dalet, na letra Kaf, e na letra Tav. Tá? Aqui, ó. B-G-D Kepat. Certo? B-G-D Kepat. B-G-D Kepat. Tá? Das consoantes que passam por mudanças na pronúncia, o Bet, tá? O Kaf e o P, tá? Então, o Dagesh Lene, ele tem a função de modificar o som das consoantes. Que consoantes são essas? B, o Kaf e o P. Então, se eu perguntar, senhor Gilder, o Dagesh Lene, a função dele é de mudar, é de modificar o som
de algumas letras do alfabeto. Quem são essas letras? Aí o senhor vai me dizer. O Dagesh Lene, ele modifica o som das seguintes letras. B, o Kaf e o P. Sem o Dagesh, fica V. Sem o Dagesh, fica Raf. O P sem o Dagesh, fica F, com som de F. Aqui o Kaf com som de Raf e o B com som de V. Ok? Muito bem. O Hazak, ele tem uma função bem diferente do Lene. O Hazak, ele tem a função de duplicar a consoante. Só que para isso acontecer, ele tem tem uma regra, né, aonde contribui, né, ou seja, uma regra que causa essa mudança. Por exemplo, o Dagesh Hazak, ele nunca inicia a palavra. O fator principal é esse. O Hazak, ele nunca inicia a palavra. Sempre que inicia a palavra é o Lene, tá? Por exemplo, se você pegar a palavra Terrilim, aqui, ó. Ó, Terrilim. Aí, ó. Onde aparece o Dagesh aqui? Ó. Primeira letra. Sempre o Lene, ele inicia a palavra. Tá? Sempre. Quando eu digo inicia, eu me refiro à primeira sílaba. Aqui, ó. Primeira sílaba, segunda sílaba e terceira sílaba. Ok? Ou seja, ter, que, terlim, tá? Que significa o quê? Salmos, terlim. Olha o T aqui, ó. Tá? Normal. Agora, se esse Dagesh sai da primeira posição e vem para a segunda, aí é outra situação. Aqui tem tudo para ser uma vogal breve, certo? Primeira regra, para ser o Dagesh Lene, é iniciar. Nesse caso aqui, eu tenho Lene, tá? Por quê? Porque ele está iniciando, tá? Simples. Vamos lá. Agora, quando é o Dagesh Hazak? Quando é o Dagesh Hazak? Deixa eu ativar o microfone do senhor Moshe Ben Avra, Claudino Barros. Sejam todos bem-vindos. Alguma dúvida ou dúvidas, para mais ou para menos, fiquem todos à vontade. Eu vou na igreja. Hã? Certo? Bom, já terminei de explicar o fraco, que é o Lane, da Dagesh Lane, né? Agora eu vou explicar o forte aqui, dar alguns exemplos. Por exemplo, eu coloquei para vocês, uma das nossas aulas anteriores, eu coloquei a palavra, uma delas foi a palavra Shabbat, tá?
ó, Shabbat, Shabbat. Nesse caso, aonde aparece o dagesh? Primeira, segunda ou terceira? Na segunda. Aí, No meio, né? Isso, no meio. Ou seja, a primeira coisa que vocês devem observar para caracterizar aqui um dagesh hazak, primeiro, ele aparece da segunda posição para trás, precedido ou antecedido por uma vogal breve, tá? Uma vogal breve. Pronto, tá? Certo? Na hora de fazer a transliteração, vai ficar mais ou menos assim, ó. Shabbat. Shabbat. Morel, devo pronunciar a letra Bet 2 vezes? Não. Você vai pronunciar uma vez só. Shabbat. Shabbat. Tá? Isso aqui é só para uma questão da transliteração, mas não interfere na pronúncia. Shabbat. A mesma coisa do dagesh lene. Quando ele inicia, ele não muda, tá? A única coisa é mudar o vet para B, o raf para kaf e o fe para p. Só isso. Mas, se ele iniciar a palavra, como eu coloquei anteriormente com a palavra Tehillim, vai mudar o som? Não, vai permanecer, ok? O Hazak é diferente. Ele vai apenas duplicar, mas não muda nada além disso, né? Ou seja, eu devo pronunciar 2 vezes o Bet? Não, é só uma vez, tá? Aqui, ó. Shabbat, tá? Shabbat. Aqui caracteriza o quê? O dagesh hazak, tá? Forte, ok? É somente isso. Quando eu perguntar, senhor Claudino, por que o Bet ele aparece 2 vezes aí? Aí o senhor já tem a resposta na ponta da língua. O Bet que aparece assim 2 vezes, ou seja, dividido, porque aqui eu tenho um dagesh hazak, por isso que ele é duplicado. Ou seja, por isso que a letra aparece duplicada. A mesma coisa é aqui, ó. Ó, Abá. Tá? Ó. Aqui, ó. Vogal breve, ele aparece com um Bet aqui, ó, no meio. Nesse caso, ele ainda é um dagesh lene? Não. Aba. É o quê? Aba. Ok. Aqui nesse caso, bom, o Bet. Mas o ponto que aparece dentro do Bet é o dagesh lene. Sim, mas ele precisa iniciar a palavra. Não inicia a palavra, então já não é mais o dagesh lene, tá? Ok? Existe um critério, ou seja, ele já aparece na segunda posição, antecedido por uma vogal breve, tanto da palavra Shabbat quanto da palavra Abba, né? Que significa pai, papai, ok? Na hora de fazer a transliteração, você vai fazer isso aqui, ó. Abba.
Eu devo pronunciar 2 vezes o bet? Não. Isso é só para identificar que aqui eu tenho o Dagesh Hazak. Senhor Gilder, por que na escrita, na transliteração, a palavra aba aparece com 2 bet? Como é que é isso? Eu devo pronunciar 2 vezes? Aí o senhor Gilder, como já sabe, né? Na verdade, você não vai pronunciar 2 vezes o bet. A pronúncia é uma só, pronúncia única. Ele aparece duplicado porque dentro dele, na forma quadrática, tem um Dagesh Hazak. Então, na transliteração, ele vai aparecer duplicado. Simples, tá? Entendidos? Entendi. Ok. Muito bem. Alguém com algum resquício de dúvida? Não, tranquilo. Ok, muito bem. Muito bem. Então, vamos encerrar esse assunto, tá? Nós vamos agora para onde? Quem pode me dizer? Fechamos esse assunto. Tem outro detalhe que eu acabei esquecendo de mencionar para vocês. É o diacrítico, tá? Eu vi que houve uma confusão. O Dagesh é o diacrítico que fica em cima da consoante. Diacrítico é um, o Dagesh é outro. O Dagesh ele fica dentro da consoante, tá? Por exemplo, a palavra Issá. Deixa eu ver aqui. Ela começa com Iud. É um Iud, um Irik, aí o Samer, o Sim, aí o diacrítico fica aqui, da esquerda para a direita. E o Dagesh fica aqui dentro, Olha aí, Tá? Diacrítico é um, Dagesh é outro. Tá? Diacrítico e o Dagesh. Ok? Certo? Este rapazinho aqui de dentro, aí que é o Dagesh, tá? Nesse caso aqui, ele é o quê? Lene ou Hazak? Seria Hazak. 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 Dagesh. Hazak, tá? Pessoal, isso aqui é muito simples, tá? Se vocês estudarem bastante isso aqui, vocês vão dominar isso aqui com muita rapidez, tá? Isso aqui é muito simples. Oi? Falando, Baruch Hashem. Entendi, Baruch Hashem. É muito simples isso aqui. Amor, às vezes é que a gente está com a mente cansada, né, de cansado do trabalho, a gente não raciocina bem. Mas depois que a gente tem um dia de descanso
bem mesmo, pra gente estar bem descansado, aí a nossa memória funciona. Entendi. Exatamente. Vamos lá. Vamos para vogais. Vogais, tá? Vamos para as vogais. Ó, tá aparecendo de novo a lista preta de cima para baixo. Não sei se é por causa da lâmpada. Vogais. As vogais, tá? Nós vamos adentrar em outro assunto que também tem lá suas regras. E diga-se de passagem, é a soma de tudo aquilo que já estudamos até o presente momento, ok? E quando nós falamos das vogais, as vogais, elas vão auxiliar, tá? A vocês nessa leitura, nessa pronúncia, ok? Por exemplo, por que o sistema maçorético? Por que as vogais? As vogais, o sistema maçorético, ele faz parte do hebraico? Não. Eles são pontos, né? Pontos em que são classificados como vogais. Foram postos para facilitar a leitura? Isso. Mas tem outro ponto aí. Eles foram adicionados, né, aderido ao sistema consonantal, que é o alfabeto hebraico, com a questão com a função de facilitar na leitura e preservar a pronúncia, tá? Ou seja, por que foi criado o sistema maçorético? Foi criado justamente para facilitar na leitura e também preservar a pronúncia. No hebraico, nós temos muitas palavras com a mesma escrita e pronúncias diferentes. É um perigo? É um perigo. E o aluno precisa estudar muito. Tá? Por exemplo, nós temos a palavra Shabbat, né? E temos a palavra Shevet, que é a mesma escrita, pronúncia diferente. Quando eu digo assim, Inematov manaim Shevet achi, ou Shevet achi gam yachad, Shevet é a mesma, ela usufrui das mesmas consoantes do que a palavra Shabbat, só que tem uma pronúncia diferente. Quando aparece os adjetivos masculino e feminino, bonita e bonito, no hebraico é Yafá e a fé. Yafá e a fé. Yafá é no feminino e a fé é no masculino. É a mesma escrita, mas com pronúncia diferente. Vamos entrar no... Olha, tipo assim, Haverite, Haverim, Haverite. Repita para mim, por gentileza. Porque eu ouço muitas vezes pessoas falando assim, boa noite, Haverim, Haverote. Aí já outra situação, tá? Por exemplo, Haverot, Haverim. Quando você fala Haverot, Haverim, aí
aí envolve muito a questão do prefixo, do sufixo. Sufixo masculino, plural, sufixo feminino, plural, ot é um sufixo feminino, perdão, para o plural. E o im já é o sufixo no masculino, é plural. Aí já há divergências na pronúncia, mudança na pronúncia. Mas quando eu me refiro da mesma escrita, tá? Eu me refiro aqui à questão, por exemplo, Shabbat, né? E a palavra Shevet. Tem a mesma escrita, mas com as mesmas consoantes, mas pronúncia diferente. Por exemplo, no hebraico nós temos pronúncias idênticas, mas com a escrita diferente, tá? E temos o inverso, que é as mesmas consoantes, a mesma escrita, mas com a pronúncia diferente. Olha só como muda. Por exemplo, nós temos im e temos in. Ó, eu tenho im com mem e aleph e tenho im com ai. Im com aleph, im com ai. Ou seja, aqui eu tenho a mesma pronúncia, mas escrita diferente. Em contrapartida, eu tenho a mesma escrita, mas a pronúncia diferente, tá? Por exemplo, ó, Yafá, aqui, Yafá e Yafé, a mesma escrita, mesma escrita, mesma escrita, pronúncia diferente. Aqui eu tenho escrita diferente e a mesma pronúncia. Certo, pessoal? Então, é o seguinte, o sistema Nikudot, tá? O sistema das vogais, é justamente para essa finalidade, tá? Para auxiliar vocês na leitura, na pronúncia, etc., e também de preservar, ou seja, na identificação até mesmo de um gênero para o outro. Aí você vai, né? Você vai lá no Google e aí você desconhece os termos, né? Vamos supor alguém que é casado, vai lá no Google Tradutor, aí digita lá. Aí o marido vai e digita lá, eu amo... Não, coloca lá, a minha esposa é bonita. Aí vai aparecer lá um termo diferente, né? Aí a mulher vai e digita assim, o meu marido é bonito. Ou seja, a mesma escrita que apareceu para ele, apareceu para ela. Aí, como o casal não entende muito do hebraico, né, mas eles querem usar o hebraico, né, para fazer bem bonito na declaração. Mas peraí, como é que é? Como é que funciona? O que é isso? Quer dizer que, ou seja, é a mesma palavra, mas a pronúncia é diferente, ou seja, a pronúncia, por ela ser diferente, é que ela vai distinguir quando é o feminino e quando é para o masculino. Certo? Ok, pessoal?
Não vão ficar nervosinhos, tá? É assim mesmo. Vamos lá. As vogais, elas são divididas em grupos, assim como as consoantes, tá bom? As consoantes nós temos 5 grupos. Vou colocar aqui de novo para vocês, tá? Grupo. Pronto. Nós temos, primeiro aqui, ó, guturais. O segundo, labiais. Terceiro grupo, palatais. Quarto grupo, dentais ou sibilantes. Sibilantes. E o quinto, linguais. Pronto. Aqui estão os 5 grupos que formam aí o alfabeto hebraico, tá? E as vogais? Nós temos vogais longas, ou cheias, vogais breves, semivogais ou vogais curtas ou meias vogais, enfim, tá? Aqui, ó. 1, 2, 3. 3 grupos aqui que formam aqui o sistema Nikudot, tá? Começa com os pontos que o diferenciam, né? As consoantes, ou seja, modificam as consoantes. Aí tem o diacrítico, tem o dagesh len, o hazak, né? E tem as vogais, que também faz parte desse grupo, né? Que é justamente para definir a tua pronúncia e preservar a tua pronúncia. Estabelecer uma determinada pronúncia para que não haja um mal entendido. Como nós temos muitos aí no Taná, né? O mais conhecido deles é quando a teologia ensina que
o Navi Eliyahu, ele foi servido, né, por corvos. Muitos e muitos deles, né, com muita... como é que eu posso me referir aqui? Com muito impulso, digamos assim, né, chegam a mencionar que não, o profeta Elias, ele foi servido por corvos. Bom, até onde eu posso determinar isso? Até onde eu posso trazer isso como verdade? Na verdade, se eu for pegar aqui dentro da própria Torá, não existe. Quebra essa inverdade, porque a própria Torá, ela condena, né, a questão de alimentos não caché ou coisa do tipo, né? Por outro lado, nós temos uma escrita, temos uma gramática, né, que ela sofreu interferência ou influência por uma finalidade de manter-se ali um certo entendimento que não é fato, não é verdade, não é certo. Quando eu me referi à questão da mesma escrita com as palavras, sons diferentes, exatamente isso. Se vocês forem pesquisar, vocês têm a palavra Oravim e a palavra Orvim, né? Ou seja, ambas as palavras, ambos os termos, usufruem da mesma escrita. Só que a tradução, o entendimento é outro. E a pronúncia também muda. Por uma vogal, né? Por uma vogal mal posicionada, houve o entendimento errado. E que até hoje prega-se, ensina-se que não, foi os corvos, mas aonde? Né? Ok, pessoal? Como, assim, tipo, como as pessoas que não entendiam o hebraico, né? Aí foi dando novas interpretações à Bíblia e ela foi perdendo o texto original, né? O que nós temos hoje são cópias, né? O que nós temos hoje sofreu muita influência, né? Muita aí pelo sistema, então houve muita manipulação dos textos, né? Dando interpretação, adaptação e tudo mais, ok? Mas mesmo no hebraico, o hebraico aonde é que o hebraico ele vai te ajudar e pode te ajudar? Na verdade, o hebraico ele vai te ajudar em todas as esferas, tá? Por isso que hoje é ensinado o hebraico, é justamente para você distinguir essas falhas, né? Ou seja, você pega ali um texto, você vai fazer muitos estudos. Esses estudos ali pode ser uma questão textual, contextual, pode ser uma questão histórica, mas também tem as suas esferas. Nós temos o Remes, nós temos o Sod, vários níveis. Sim, os 4 níveis de interpretações, Então, pardês. Então, o Peshá, né? Então, o hebraico ele vai te ajudar em todos os ângulos, em todas as esferas. Só que tem um porém. Você precisa dominar o hebraico. É aqui que está o problema. Tá? É aqui que está o teor da questão. O hebraico ele precisa ser dominado. Você precisa ter o entendimento do hebraico. Se você não não possuir esse
verdadeiro conhecimento acerca do hebraico, é fácil de você ver, é difícil de você ver manipulação no texto, né? É difícil. Então, somente à luz do hebraico, tá? Um outro detalhe também, por exemplo, se você pegar o texto de Yeshayahu, Navi Yeshayahu, o texto diz o seguinte: que o Eterno nem se cansa e nem se fadiga, né? O Eterno nem se cansa e nem se fatiga. Aí quando você pega ali o texto da Torá, que é um dos textos que fazem parte aí da nossa liturgia de Shabat, diz assim: e o Eterno descansou no 7º dia, que é o Yom HaShvi. Bom, peraí. Não pode, não existe, tem que haver sintonia entre a Torá e os profetas. Por que no livro de Yeshayahu diz que o Eterno nem se cansa e nem se fadiga? Por que aqui no livro da Torá, aqui na Torá, em Bereshit, diz que o Eterno cansou ou descansou do 7º dia? E agora, como você vai distinguir isso aí? Como é que você vai trabalhar em cima disso? Com certeza, mas o sentido não seria assim, Deus cessou seu trabalho? Aí é que está. Aí é que é o ponto X da questão. Quando você vai para o hebraico, aí você vai ver a palavra vaisbot, e cessou no 7º dia. Olha só. Esse vá, ele é ele não causa divergência. Esse vá, ele é um gancho? Não. Esse vá, ele é uma conjunção, tá? Ele é uma conjunção que define um verbo, certo? O vá não é o vá aqui esse vá que nós temos aqui. O vá que eu digo é a conjunção que traz uma definição em cima de um determinado termo, que muitas das vezes é um verbo. O verbo pode estar no infio, pode estar no cal, completo, incompleto, e tem muitas coisas por aí. Então, no fundo, o Eterno, ele não descansou. O Eterno, ele cessou aonde? No 7º dia. Tá? Tanto é que aparece a palavra tem o 6º dia, né? Por exemplo, temos a palavra Shavat ali, né? A palavra Shabat, que ela foi traduzida como o 7º dia. Só que, pessoal, só o hebraico mesmo, tá? Só o hebraico. Ali não é o Shabat, ali é o 7º dia. O texto começa assim, Yom Shishi, 6º dia. 6 para o 7º. Ou seja, do 6º dia ou dia 6º para o 7º dia ou dia 7º. E o Shabat, que não é o sábado, o Shabat é o dia de descanso, né? O dia de descanso, o Shabat, que é o dia de descanso, o Shabat é um dia que está dentro do 7º dia, aonde ele começa no 6º dia. Então, não tem nada a ver com o sábado, tá? Mas aí muitas pessoas acabam
traduzindo o sábado, o Shabat. Mas se nós olharmos no calendário tanaico, né, nós vamos entender que Yom Shishi, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Chamishi, Yom Shishi, Yom Shevi. Yom Shevi. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. Ou dia primeiro, dia segundo, dia terceiro, dia quarto, dia quinto, dia sexto, dia sétimo, e por aí vai. Certo, pessoal? Então, somente o hebraico para ajudar vocês a desvendar esses resquícios de erros, ou põe erros aí, certo? Qual é o primeiro grupo que nós vamos estudar? Vogais longas, tá? Esse é o primeiro grupo que nós vamos estudar. Depois nós temos as vogais breves, tá? E aí nós temos as semivogais, ou vogais curtas. Dentro dessas semivogais, tá? Nós temos uma meia vogal, ou uma semivogal, que ela dá o maior trabalho. Essa bem aqui, ó. Tá? Ele é conhecido como Shivá. Ele pode ser quiescente ou móvel. Tá? Isso é o básico do básico, tá bom, pessoal? Eu vou agradecer a vocês pela presença, tá? De todos vocês, que até na Kadosh Baruch Hu abençoe, e até a nossa próxima aula, tá? Caso alguém tenha resquício de dúvidas, né, você pode fazer ou no particular ou até mesmo no grupo, tá bom? Eu vou dar uma olhada lá naquele material que eu enviei para vocês, tá bom? E aí, qualquer coisa, nós vamos se comunicando lá pelo grupo, do WhatsApp, tá? Ok, pessoal? Eu não vi o material. Tá no grupo? A senhora não viu o material? Não. Tá, eu vou dar uma olhada lá, qualquer coisa eu envio de novo, tá bom? Tá. Tá? Tá bom. Pessoal, só um pedido que eu faço a vocês. Um tempinho, uma folga. Dá uma estudada, tá? Porque daqui para frente possa ser que exista algo fácil, mas talvez não tenha muito, tá? Ok? A tendência é adentrarmos mais e mais na gramática. E isso eu vou precisar muito, não só da atenção, mas também da dedicação de vocês. Tá? Ok? Então, Shalom Leitraot. Bikat Koanim. Ivarech Hashem Veishmerecha. Yer Hashem Panav Elecha Vichuneka. Issa Hashem Panav Elecha Veyasem Lecha. Que abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante seu rosto e te conceda, te dê a paz. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom.